Olá, estamos começando mais um episódio do programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e hoje estou aqui com uma ex-professora, Margarete Fagundes Nunes, a Marga. Marga, que prazer tê-la aqui comigo hoje. Quero te dizer que para mim foi muito bom tu ter aceito esse convite, porque eu te enxergo como professora, como educadora, como antropóloga, como uma das nossas principais referências no mundo científico, né? Que foi tanto criticado nos últimos tempos, né? Da questão da desvalorização da ciência e o quanto é difícil produzir ciência, estudos, né, ligados à tua área, né? E a tua importância e o teu nome. Então, agradeço. Tu abre as entrevistas já discutindo a questão da luta também dentro do campo da ciência. A luta também de que ser antropóloga nesse país também não é fácil. Mas muito obrigada pelo convite, maravilhoso. Fiquei muito contente, né, por tudo, pela nossa relação de professor e aluna lá no passado e de uma relação de amizade que perdura, né? Uhum, sim. E a Marga, para quem não conhece, então, como eu já falei antes, ela tem um livro que ela acabou de lançar, que a gente vai estar falando no programa no avanço da nossa conversa, mas eu aprendi com a Marga, né, e com a professora Ana, que quando a gente vai entrevistar alguém, a gente também tem que saber um pouquinho quem é a pessoa. Então, se puder falar um pouquinho pra gente, quem é a Marga? Então, a Marga, pois a Marga é tanta coisa, né? Ai, ai. Tu sabe que sempre quando eu faço essa pergunta para os meus entrevistados, eu sempre me recordo das nossas aulas, dos nossos encontros que a gente preparava para ir a campo, de você e da Ana. Sim, pois então. Eu até é interessante, porque agora, quando eu fui publicar o livro, me pediram uma biografia, mas que eu não ficasse limitada só à questão acadêmica. Daí aí eu pensei, poxa. Aí eu abri até com isso, né? A Marga é filha de pequenos agricultores. A minha família veio para a região do Vale dos Sinos no ano de 1977, eu ainda criança. Então, a minha referência de infância, boa parte dela foi já aqui no Vale dos Sinos. Primeiro em São Leopoldo, depois em Novo Hamburgo. E para mim, inclusive agora, conseguir trazer essa experiência, depois de anos de estudo, de pesquisa, apresentando essa trilogia, primeiro Memória Negra, mas logo vem mais 2 livros, logo em seguida, na sequência. É uma alegria muito grande pela relação que eu construí com esse Vale dos Sinos. É uma vida toda, praticamente. Sim. Mas eu tenho uma origem campesina. Então, eu nasci realmente lá na região da campanha, em Caciqui. Meu pai sempre plantou, enfim, e ele veio lá nos anos 70, muito mobilizado em busca de trabalho para ele e para todos da família. Então, foi esse movimento que até vai ser constituinte do segundo livro, porque eu vou trabalhar no segundo livro a questão do trabalho aqui na região, né? Memória do trabalho na região dos Sinos. E eu fiz parte desse movimento também, a minha família fez parte. E vai ser bem interessante também poder falar sobre isso. E a antropóloga Marga? Como é que tu entraste na antropologia? Foi por causa dessa questão, porque eu vi uma entrevista tua que tu disse que desde jovenzinha tu começou a estudar e a pensar essa questão, né, do protagonismo alemão no Vale dos Sinos. Eu sempre fui uma criança muito intrigada com muita coisa, porque o meu pai, apesar de ele ter vindo, meu pai e minha mãe, minha família ter vindo para a região dos Sinos, o meu pai sempre, ele fazia questão de dizer que não era o lugar dele. E eu queria entender também aquela questão da luta pela terra, porque o meu pai meio que foi expulso da região, da campanha, porque não conseguiu se manter no campo. E aquilo me intrigava. Por que que isso acontece? De não se sentir pertencente a um... Sim. E uma vez um professor de sociologia na sala de aula, ele perguntou quem é que não era da região, e quase todo mundo na sala levantou a mão. Aí ele começou a trabalhar essa questão do êxodo rural, e eu comecei a me encantar com aquelas aulas. Quando eu fiz segundo grau, que eu tive aulas também de sociologia, eu digo, olha, por que que eu não faço ciências sociais para entender mais esse mundo que eu vivo?
Então foi muito interessante. E a questão étnico-racial também era algo que me intrigava muito aqui no Vale dos Sinos, porque eu acabei que saí do campo e vim para uma região que é bastante marcada pela etnicidade alemã, e todo mundo falava em torno disso, e as festas étnicas, e aquilo tudo me chamava a atenção. E a presença, ao mesmo tempo, essa presença negra, muito invisibilidade na região. Então, eu fui estudar já na graduação. Aí, quando eu entrei na Unicinos, que estava se aproximando do final do curso, eu tipo, olha, eu vou estudar essa questão. E aí, já fui me apaixonando pela antropologia, porque eu sou graduada em Ciências Sociais. E depois eu busco a antropologia no mestrado e no doutorado. Mas já no TCC eu já fiz com viés mais antropológico, a partir da orientação do professor Márcio Pizarro Noronha. Que legal. E você foi por muito tempo, né, e continua ainda pesquisando essa questão das diversidades, estudos ligados à diversidade, né? Eu não falei no início do programa, que eu sempre falo e repito, esse programa, então, é Diversidade Sem Tabu, e a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto, então a gente está liberado aí para falar. Sim, com certeza. Bom, eu tive toda uma história também, antes de discutir a questão étnico-racial, naquela época, enquanto mulher, e naquela época menina, na verdade, jovem ainda, na questão do movimento feminista. Então, tenho toda uma discussão nesse campo. Depois, envolvi em muitos outros movimentos sociais e militava nesses movimentos. Sim. Isso tudo antes de entrar no curso de Ciências Sociais. Então, quando eu entrei para fazer Ciências Sociais, quando eu entrei na universidade, eu me apaixonei, né, por essa discussão toda. E aí caí na antropologia não por acaso, porque toda a discussão fundante dessa disciplina é em torno do entendimento da diversidade cultural. O que é cultura e por que as culturas sofrem uma variação do mundo, né? Por que não é todo mundo igual do ponto de vista cultural? Então, essa era a grande indagação, né, de todo um campo científico da antropologia. Sim. E dentro dessa vasta discussão, para a compreensão da diversidade, eu acabei optando para a questão étnico-racial. Sim, tu tem aí estudos extremamente importantes, né? Depois, quem quiser pesquisar mais, só buscar o Curriculatus ali, tem vários artigos publicados, vários estudos, né? Vários trabalhos de conclusão, vários alunos que já defenderam suas dissertações, suas teses. Então, aí tem um campo aí de pesquisa de muitos anos, né? Exato. E eu quero entrar, né, que o foco também da nossa entrevista hoje é para a questão do lançamento do teu livro, né? Sim. E daí a gente retoma aí toda essa questão que tu comentaste que é uma trilogia, né? Então, Memória Negra é o primeiro. É o primeiro livro. O primeiro livro. E ele foi lançado aqui em Novo Hamburgo, né? Na Sociedade Cruzeiro do Sul. A gente fez o primeiro lançamento em Porto Alegre, que pela editora, a editora Circula, isso em 25 de março. E aqui na Sociedade Cruzeiro do Sul foi agora, semana passada, 20 de abril. Na verdade, o livro ainda está com data de 2022, a gente não conseguiu lançar em dezembro, sempre é um tempo muito difícil. Aí acabamos que deixamos para fazer no início do ano. Abriu o ano com as publicações. Com as publicações. Ela já era uma publicação, Robson, que eu queria fazer há muito tempo. Eu não conseguia tempo para organizar, porque tem aqui toda uma discussão teórica, bem, claro, não como está na tese, mas eu trago todo o filé mignon da tese aqui para esse livro, que eu defendi essa tese em 2009, e depois de lá continuei fazendo muitos outros trabalhos e pesquisas, e eu tinha essa vontade de lançar esse livro e não estava conseguindo fazê-lo. Em 2021, eu fiquei sabendo, então, de toda uma programação também em torno do centenário da Cruzeiro do Sul, quer dizer, não foi em 2021, mas já sabia, né, de toda essa comemoração. E eu quis contribuir. E aí, em 2022, tive essa oportunidade de sentar, escrever e reunir, porque são
narrativas de pessoas com as quais eu convivi. Eu tenho relatos aqui de 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, ao longo dessa minha vida acadêmica. Aham. Então tem muitas memórias aí dentro. Muitas E, memórias. e para ti, para quem vai ler o livro, o que eles vão encontrar aí? Ah, então... Um spoiler, mas que deixe... Um spoiler. Bom, eu vou começar pelo seguinte, depois eu falo da parte mais teórica. Vejo aí uma paixão. Vamos começar tendo a oportunidade de ler as narrativas dessas pessoas. O Carlão não, porque eu nunca entrevistei diretamente o Carlão, mas o Carlão aparece no livro as outras pessoas e pelo Copa, porque ele foi um artista local que teve uma contribuição, uma relação muito forte com o Comitê Pro Ações Afirmativas, do Movimento Negro de Novo Hamburgo, o Copa, e fez o logo do Copa na época. O Carlão faleceu em 2013, todo mundo conhece, uma figura pública da cidade. E achei bem legal que a Raquel da Silva, que ilustrou o livro, tenha se preocupado em trazer o Carlão também. Agora, a Avó Nair, vocês vão encontrar a narrativa da Avó Nair, porque a gente entrevistou a Avó Nair lá em 2012, então aparece uma entrevista bem bacana com a Avó Nair. O seu Ademir também, vocês vão encontrar a narrativa dele, que ele foi o presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul por muitos anos, e nos anos que eu estava, inclusive, fazendo pesquisa lá e coordenando projetos de extensão universitária dentro da Sociedade Cruzeiro do Sul. Ele era o presidente. E o seu Álvaro Pacheco, ele é avô dessa artista plástica que fez a ilustração do livro, que tem essa imagem da capa, que foi a Raquel da Silva, e foi um dos fundadores da Sociedade Cruzeiro do Sul. Então, o seu Álvaro aparece também indiretamente pela fala da Bernadette da Silva, que é mãe da Raquel, que foi uma das entrevistadas, uma das narradoras. Sim. Além desses aqui que eu citei que estão na capa, tem outros. Tem as narrativas do movimento negro, tem o do Gilberto, do Grupo Palmares de São Leopoldo, o Gilberto, tem o Mauro, do Comitê Pro Ações Afirmativas de Novo Hamburgo, tem algumas lideranças, alguns nomes ligados a outras instituições, escolas de samba, como o seu Sebastião Flores, que já é falecido, que na época que nós tínhamos projetos dentro da escola, ele nos cedeu entrevista. Tem algumas lideranças ligadas à antiga escola Portela do Sul e da própria Cruzeiro, enfim. Sim. Então, tem vários aqui. Sim. E os próximos livros que vão ser lançados são... Já tem programação? Ah, mas assim, antes da gente... Sim, vamos continuar. Se tu não te importa, eu queria falar mais uma questão desse livro aqui. Só que por que trazer essa discussão? Por que essa etnografia? Porque eu trabalhei muito com a recepção, de certo modo, eu poderia dizer assim, das discursividades ligadas às ações afirmativas aqui no Vale. Como é que as pessoas recebiam isso? Tanto o movimento negro, a comunidade negra, falava em ações afirmativas para as populações negras e indígenas, mas principalmente para as populações negras, que era o que eu estava querendo estudar. Então, eu faço uma discussão nesse livro sobre a importância dessas políticas de ação afirmativa e a importância do reconhecimento dessa diversidade étnico-racial no Vale dos Sinos, em especial nessas cidades, embaladas pelo mito do imigrante, e a importância da memória, do registro dessa memória negra, e inclusive como uma forma também de ação afirmativa. Do que é de reconhecimento. Extrema importância. Exatamente. Então, só para fechar aqui a pergunta que tu tinhas me feito. E os próximos livros, eles já estão... Os próximos 2 já estão bem encaminhados? Estão bem encaminhados, porque eu estou encaminhando o número 2. Né? A ideia é que a gente consiga publicar, talvez, eu não sei se esse ano ainda, mas no início do ano que vem, talvez, porque eu retomo, como eu fiz com esse,
muitas dessas narrativas mais antigas, que tem a ver lá com a minha tese, Aham. mas eu atualizo. Porque Sim. esse aqui, vocês vão ver que está bem atualizado, com questões bem atuais, discutindo essa questão, inclusive analisando essas políticas públicas de ação afirmativa depois de 20 anos. Então, o livro Memória do Trabalho e Memória Ambiental, que eu vou estar apresentando, ele vai seguir o mesmo caminho. Aham. Eu tenho narrativas bem mais antigas e eu venho atualizando. E essa atualização, ela demora um pouco. Sim. O eu trabalho sei. intelectual é um trabalho lento. Uhum. E é necessário que assim seja, Seja. Uhum. porque, enfim, a gente vai fazer um registro, uma publicação, né? E é importante que a gente tenha um tempo para construir essa reflexão. Sim. Mas eu já estou bem animada com esse segundo livro, porque eu iniciei até minha fala já com ele. Olha que eu já estou dentro do segundo livro. Aham. Porque tem muito a ver com a história, inclusive da minha família, com a história de muitas famílias que vieram para esse vale e em busca de trabalho. Uhum. E E era promissor, né? Tanto da questão exato. do Brasil. Novo Hamburgo ainda é, talvez não tão reconhecido, mas ele leva ainda o nome de como a capital nacional do calçado. Isso, entender essa construção, o entendimento desse próprio título e a importância que isso teve para essa região, enfim, e teve e tem, é fundamental. Inclusive, esses personagens aqui contribuindo também para essa memória do trabalho, porque tem uma partezinha aqui desse livro que eu registro essa mão de obra negra nesse desenvolvimento local. Uhum. A importância. A importância dessa presença negra, né? Dentro dos curtumes, nas indústrias em geral. Uhum, sim, porque eu acho que da tua pesquisa, pelo que eu trabalhei um pouco, também tinha uma relação mais dentro da região do curtume, né? Não tanto do calçado, não sei se isso, como é que vai... É que assim, ó, é que eu tive, eu estive vinculada à Universidade de Fevale muitos anos. Quando eu fiz o meu doutoramento, eu estava vinculada à Fevale e eu obtive uma licença para fazer pesquisa, mas muito desse meu olhar vem desse trabalho que eu desenvolvi dentro da Fevale, para além da tese. Porque a tese, enfim, né, eu fiz pela Universidade Federal de Santa Catarina, então eu tive uma licença na época da Fevale, mas eu estudei aqui o Vale, né, mesmo quando estava de licença. E eu tive, acho que esse trabalho com os curtumes, que tu tens lembrança, que na época tu eras doutorando ali no PPG, Diversidade, isso era um projeto que se chamava Etnografia Visual dos Curtumes. É um dos projetos que eu estive vinculada à Fevale. Aham. Então, claro que tem muitos daqueles Relatos, interlocutores autores. que vão estar no segundo livro. Que maravilha. Sim. Que vão estar no segundo livro, que é muito bom trazê-los aí. E outros que eu estou buscando, inclusive agora. Agora, semana passada, acabei de fazer mais uma entrevista com uma outra pessoa que eu quero muito que ela esteja no livro, até porque quando se fala na memória do trabalho aqui na região, e principalmente se falar de indústria coreiro calçadista, quase 70% ou 70% da mão de obra era feminina. Um olhar também sobre essa questão desse trabalho feminino das mulheres dentro dessas indústrias. Eu não vou trabalhar a questão de gênero assim dentro do livro, mas elas têm que aparecer, assim como tem que aparecer a questão Étnico-racial. étnico-racial. Então, sempre cuidando para esse olhar sobre a diversidade. E da inclusão, né? E da inclusão. Sim. Isso eu já ia comentar contigo, né? Qual a importância, né, que tu, enquanto antropóloga, enxerga essa questão do racismo no Brasil, né? E a importância da consciência negra, que também é criticado, sabe? Eu vejo assim, esse povo não estudou, esse povo, quem é que tá, né? É um tema delicado, né? Mas é um tabu. Delicado. Mas eu queria ver a Marga antropóloga, sabe? Trazer essa visão, sabe? Sei que... Por que é tão difícil aqui no mundo? Porque nós vivemos Não só no Brasil, né? No mundo, né? A gente vê aí a questão dos negros sendo mortos simplesmente por serem negros nos Estados Unidos, né? Então... E no Brasil tem uma questão que nós negamos durante muito tempo, a existência do racismo. Sim. E essa negação, ela
tem que ser explicada lá cientificamente por que fizeram isso também. Se a Sim. gente for olhar lá atrás, foi uma saída que alguns intelectuais encontraram, essa construção desse mito da democracia racial, até para se contrapor a algumas teorias racistas da época, eles se escolheu esse caminho. E o povo brasileiro acabou acreditando muito nisso. Então, ele sempre foi um racismo velado. Ou seja, a pessoa não dizia diretamente, não diz até hoje diretamente, que não gosta de negro, que é contra. Por exemplo, bate no ombro do camarada e diz, mas eu não tenho vaga agora. Sai dali, a pessoa negra sai dali, ele contrata outra pessoa. Isso era bastante, é bastante comum ainda, muito denunciado, enfim. Mas é uma prática que é recorrente na sociedade brasileira. O tal do tal racismo de marca também, que né, muitos teóricos brasileiros e brasilianistas estudaram. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos tu tem aquele racismo mais de origem, se tu tem uma gota de sangue negro, tu é negro. No Brasil não, é a marca. Então se tenta embranquecer o sujeito. Mas tu não é tão negro assim. Mas tu não é negro, olha, veja bem, tu tem os traços mais de branco. E o tempo todo se esforçando para embranquecer. Então a teoria do branqueamento cumpriu um papel no Brasil que foi muito cruel. Muito cruel. Quando eu fiz trabalho na Bahia, porque eu estudei na Bahia, eu fiz, o meu mestrado foi na Bahia. O meu mestrado foi na Federal Santa Catarina, mas a pesquisa foi na Bahia. Eu lembro que eu entrevistei, ele foi uma grande figura, o professor Manuel de Almeida Cruz. Foi meu amigo, me recebeu, ele trabalhava com a pedagogia interétnica dentro da escola criativa do Olodum. E ele dizia para mim, Margarete, quando eu era criança, eu tomava muito leite, porque eu acreditava que a gente tinha que branquear. E aí alguém me dizia lá que tinha que tomar leite, eu tomava quando criança. Ou então a gente se esfregava assim até se machucar. E eu não sei... a gente escutar isso numa narrativa, isso é tão violento, tão violento. Eu dizia, Manuel, que coisa triste um país que deixou isso acontecer, né? E então, isso era o desespero dessas pessoas. De negar, né? Não, porque a mãe, o pai tinham tanto medo do sofrimento, que sofressem violência, que também deixavam isso acontecer, repassavam isso para a criança. Né? Então, isso é fruto desse processo de branqueamento. Mas não era só esse branqueamento do ponto de vista racial, da pele, da cor da pele, da questão biológica. Mas o branqueamento do ponto de vista da história oficial. Não se fala disso. Se tenta branquear mesmo o pensamento. Então, quando a gente traz essa memória negra do Vale dos Sinos, é uma contribuição para fazer o contrário. Porque hoje há movimentos de tu ter orgulho da tua raça, da tua história, que foi negado, né? Que por muito tempo, eu lembro na época de... A gente, por vezes, é preconceituoso. E eu lembro da minha época de escola que eu cometia bullying com colegas negros, né? E isso até hoje me provoca sentimentos de revolta com a minha pessoa que eu era. E eu entrava nisso. E o quanto isso é ruim. Mas é uma sociedade... E que parece que volta. A história parece que repete, porque mês passado a gente teve aí, né, uma mulher chicoteando um negro. Essa questão do pertencimento, não sei se... Porque ela estava numa região nobre do Rio de Janeiro, e o cara, né, lá no Rio de Janeiro tem aquela questão do asfalto e do morro, e dela achar que ele não deveria estar ali. Eu assisti a cenas muito chocantes, né? E são fatos que ganham espaço na mídia, e quantos não ganham? Sim. Quantas histórias dessas no cotidiano, todos os dias, provavelmente, com certeza acontece, e que não ganham esse espaço porque, enfim, ninguém denuncia. Que bom que hoje a gente tem uma sociedade que alguém lá naquele momento, a tecnologia a favor, né? Alguém ali vai estar filmando e trazendo isso, e que às vezes até nos dá a impressão, e isso acontece também no caso da violência contra a mulher, no caso de racismo, ou preconceito contra a questão da orientação sexual,
que é tudo muito grande, que parece que aumentou. Não, é que a gente tem hoje muita mais possibilidade de registro e de denúncia que antes não existiam. E as pessoas tinham medo de denunciar e serem punidas, então ninguém falava nada. Hoje a gente tem mais mecanismos, a gente tem, graças às políticas públicas. Que é a nossa pauta. Exatamente. Programas, instituições que foram criadas, que vão ser instituições de proteção, de amparo a essas vítimas do preconceito, da discriminação. Então, tem ouvidorias, tem tanta coisa que são políticas públicas criadas nos últimos anos. E que sofreram alguns retrocessos, né? Porque, querendo ou não, eu vejo como culpa, porque a gente tinha como representante maior do Brasil, que era xenofóbico, homofóbico, transfóbico, racista, machista. Ah, sim. Nossa, e eu acho que deu liberdade e voz para que outras pessoas também, que já pensavam isso, que tinham um pouco de receio, e que parece que deu lugar de fala para essas pessoas, né? Deu. Eles se sentiram fortalecidos. Né? Porque tinha uma pessoa tão preconceituosa quanto ela, que estava lá na mídia, que estava falando as suas maiores atrocidades. Sim. Não, um governo, seja em nível federal, estadual, municipal, ele não pode incitar o ódio, muito antes, pelo contrário. Porque ele é uma grande referência. É uma irresponsabilidade muito grande. E isso era algo que acontecia quase todos os dias. Sim, parecia que a gente estava vivendo um filme de ficção científica, que não podia ser verdade, né? Exatamente. E daí a gente via e isso se propaga, né? Então, digamos, vendeu a ideia de um homem de Deus, mas que era especialista em matar. Mas essa, claro, ele não podia ter feito isso, mas por que também isso se construiu? A gente tem que se fazer essa pergunta. Porque a gente entender o crescimento dessas ideias. Porque a gente teve aí um processo de redemocratização do país em que o Estado Nacional brasileiro ele começa a abrir-se para essas discussões. Se a gente pegar desde a luta pela abertura política, os movimentos todos que surgiram lá nos anos 80, o processo de redemocratização, a Constituinte, em 1988, que foi abrindo espaço devagarzinho, os estatutos todos que surgiram ali naquele período, né? Então a gente tem estatuto de proteção em relação à criança e adolescente, das comunidades indígenas, o estatuto da igualdade racial, enfim, políticas e programas que surgem, né, de algo que estava lá sufocado, né, pelo próprio processo de ditadura militar e tudo mais. E o Estado, ele vai se abrindo devagarzinho para essas discussões e esses grupos vão incidindo nas políticas de Estado. Vão incidindo, vão trazendo contribuições, mas ao mesmo tempo que isso vai acontecendo uma reação. Devagarzinho. E que as pessoas não se davam conta desse crescimento, que ia tendo ação e reação, ação e reação. Então as pessoas se assustaram com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas que também é fruto dessa reação, porque a nossa democracia ela é muito jovem. Veja bem, a gente não está acostumado com o processo democrático. Não. E isso é uma construção de longa data. A gente fala alguma coisa divergente, em qualquer espaço que a gente esteja, a gente é punido. Porque não tem, o Brasil, ele não está preparado para essa democracia. Tenta se eliminar o divergente o tempo todo, em todos os espaços. Nos espaços de sociabilidade, nos espaços de trabalho. Então é uma luta constante porque é eliminação. É o que a gente vive e que esses grupos mais vulneráveis vivem no seu cotidiano. Sim. Às vezes até no espaço de lazer. Sim. Marga, o nosso programa é curtinho, ele tem meia hora de duração. E infelizmente... Então tu vai ter que me trazer mais vezes. Eu quero te trazer, exatamente isso. Que bom que tu já falaste isso. Eu quero que tu venha aí
logo já, né? Porque a gente tem muito assunto para estar debatendo e como é importante estar debatendo com uma pessoa de extrema inteligência, com bagagem e que consegue trazer fatos concretos e embasados cientificamente. O que foi tão criticado nos últimos tempos, né? Exatamente. Mas eu acho que tu também, às vezes, além de trazer esse pessoal do mundo acadêmico científico, tu deverias trazer algumas pessoas que estão aí no movimento, que são os intelectuais sem titulação, tá? Para esse teu programa Diversidade Sem Tabu. Porque o quanto que essas pessoas têm também para dizer e o que a gente tem a aprender com elas. Porque como eu aprendi com esses meus interlocutores o tempo todo, é impressionante. A gente, sim. Trazer pessoas ligadas aos movimentos sociais, é uma sugestão. Não, com certeza. A gente faz esse intercâmbio assim, de trazer pesquisadores, cientistas e também o público. Muito bem. Então, Marga, não sei se tu quiser deixar um recado final aí, aonde as pessoas encontram o teu livro. Olha... Onde ele está disponível. Olha, esse livro, ele é publicado pela editora Circula, então vocês podem acessar online ali, editora, livraria Circula, o livro está ali disponível, eles enviam para todo o Brasil. Compra é feita online, então? Compra online. Eu não tenho certeza ainda das livrarias que já estão com o livro de forma consignada, outras livrarias aqui na cidade. Então, eu acho que é mais fácil ir direto na editora Circula. Sim. E também podem te procurar nas redes sociais, né? Me procura nas redes sociais, que eu sempre tenho também exemplares. E qual é o teu arroba pelo Instagram? Teu arroba no Instagram é? Fagundes _ Margarete. Então tá, e qualquer coisa é só para também buscar tanto no meu arroba, Robson Constante, quanto no arroba Diversidade Sem Tabu. A Marga tá lá com os seguidores. Então gente... Muito obrigada pelo Diversidade Sem Tabu. Então, pessoal, esse foi mais um programa, Diversidade Sem Tabu. E a gente te aguarda até o próximo episódio. Tchau!